Tudo começou com essa pessoa. Assim, pai tem farmácia desde que eu me entendo por gente, né? Então, deixa ele falar primeiro mesmo. Essa história comigo começou em 1962. Nossa, muito tempo. Aos 7 anos de idade. Minha função era remarcação de preços, né? Um livro grande, vermelhão, e a gente recebia os comunicados de novos preços de 15 em 15 dias. Isso aqui em Paraguaçu, cidade perto aqui. Então, mas daí foi agregando mais funções. Veio injeção na veia, veio curativos. Naquela época a gente fazia muito curativos, né? Pequenos curativos na farmácia. E aí foi injeção a domicílio. E passou por tudo, desde lavar a agulha, esmerilar a agulha, apontar, né, direitinho. A história começou com o avô, enfim. O pai tem uma história gigantesca, mas aqui em Varginha, o pai foi um dos pioneiros com relação a... Em 86, eu falei assim, eu não preciso mais, eu já não trabalhava com a família, né? Meu pai já não tinha farmácia mais nessa época. E eu já estava empregado, era empregado há um bom tempo, né? Aí eu decidi que estava na hora de lançar a carreira solo. Mas e o medo? Sem dinheiro, aquele negócio todo. Aí arrumei mais 3 sócios sem dinheiro. E na época eram poucas farmácias, né? E eram menos farmácias, A população era menor também. Mas não existia policlínicas, não existia a política de saúde, né, que tem hoje. Então a gente era muito procurado para as indicações, era criança, era idoso, então tinha aquelas indicações. E a gente era bom nisso. Então fui apostando nisso que montei a primeira farmácia. Comprei uma farmácia, né, e mudei a razão social e tal, em 86. E depois montei uma filial aqui no bairro Sion, e 4 sócios, aí resolvemos dividir. Aí montei uma outra lá nos Pinheiros e dividi também, até ficar sozinho, né? Aí já tinha passado medo mesmo. E quando a gente, em 2015, né, o pai estava em Batuba, lá em Valadares, a Aline lembra com eles, aí eu morando em Curitiba. Já tinha feito, eu me formei em 2006. Fiz farmácia, claro, né, porque não podia fazer outra coisa, né? E aí, em 2015, lá em Curitiba, eu falei, Alan, aqui vende remédio que você não tem noção, porque eu nunca tinha vendido tanto ético na minha vida. Eu não conhecia esse lado. E lá é muito frio, né? Então o pessoal consome muito antibiótico, muito remédio. E tava trabalhando numa drogaria lá, Alan, pelo amor, o Alan já tinha rede. Eu falei, vamos, me ajuda, vamos montar uma farmácia aqui. Eu falei, não, você tá muito longe, eu tô em Valadares, você tá em Curitiba, olha a distância, não dá. Vai embora pra Varginha, vamos, tenta ir embora. Aí a gente descobriu que o Donizete, né? O ex-sócio estava vendendo essa drogaria. Aí resolvemos vir aqui, conversando e deu certo. E aí foi uma virada na vida, assim, de tudo. De voltar pra Varginha, de vida pessoal também, enfim. E foi uma situação difícil, mas foi um ponto muito positivo, porque depois disso, em 2018, o Alan veio embora, o pai veio embora, e aí foi assim, juntou todo mundo, né? Então a farmácia sempre foi um ponto de todo mundo estar junto. E agora, o tempo passou, né? As coisas se modificaram. Muito, né? E agora a gestão tem que ser exemplar, né? Você não pode brincar mais. Então, tem que ser mais assertivo, né, pai? Então, aí a rede tem as ferramentas que ajudam muito, né? Uma das coisas que é difícil para qualquer dono de farmácia, né, vai ouvir, não tem tempo. Porque você tá ali concentrado, tá fazendo, aí é cliente que quer conversar, é o funcionário que quer falar, é a equipe que dispersa, e é isso, é aquilo. Né? A gente tem a vida pessoal, não tem jeito, né? Tem que correr, é filha, casa, enfim. Todo mundo vai falar isso, não tem tempo, né? Mas é uma questão de organização. E essa organização, ela tem sido construída. Não adianta eu querer parar hoje e falar, eu vou me organizar e vai ser assim, eu não vou conseguir. Ela está sendo construída para a gente conseguir realmente estar ali fazendo tudo no seu devido horário, no seu devido tempo, para conseguir falar, agora deu tempo. A rede contribui
Aí 75% a 80% disso tudo, né? Mas esses 20% você tem que fazer direitinho, religiosamente, né? Igualzinho aquele cara quando vai para a missa e ele já sabe tudo, qual é o próximo passo de um padre, né? É porque assim, você vira dono de farmácia, você precisa contratar e tal, não sei o que, tá, e aí depois, né? O que você tem que fazer para manter, né? Pra chamar atenção, para corrigir, como que você vai fazer. Isso no início para mim era uma dificuldade. O dia que eu tive que despedir uma pessoa, eu quase morri. Nossa, foi o fim do mundo para mim, nessa drogaria aqui, porque nunca tinha feito isso na vida. Eu mal tinha feito entrevistas na minha vida. E depois que o pai fechou, os 4 empregos que eu tive, o único que eu fiz entrevista, mesmo processo seletivo, foi em Curitiba. Os outros aqui foi conseguir o emprego. Então, nunca tinha tido essa relação, né? O processo seletivo também era uma coisa que eu nunca tinha imaginado como que eu ia fazer. Então, é muito difícil você pensar assim, não, vou contratar e pronto, a pessoa se vira para trabalhar. Não existe isso, né? Tem que ter um acompanhamento, você tem que ter um jeito de conversar. Porque às vezes a gente pega pessoas que estão esperando que a farmácia dê resultado ali no primeiro mês. Não é assim. E a gente acho que as pessoas precisam entender que é essa construção, né, de fazer a boa gestão do negócio, das pessoas, para que isso seja construído de fato e você possa contar essa história de sucesso mais para frente, né? Mas o começo ele realmente precisa passar por esse trabalho. Não adianta querer resultado imediato, não tem como. É uma situação que o resultado imediato ele cai imediato também, né? Então tem que ser uma curva, né? Ela tem que ser constante e subir, não adianta querer. A gente mesmo tem que estar passando uma situação lá na drogaria justamente disso. No ano passado, pandemia na verdade, né? Teve muitos altos e baixos, né? O ano passado, em setembro, a gente teve um movimento que falou, nossa, que movimento é esse, né? Cresceu muito e de lá para cá a gente não conseguiu manter. Por isso a gente está buscando, com a ajuda da rede, uma nova parceria aí para estar dando uma organizada de novo para entender todo o processo. Eu gosto muito do balcão. Eu vejo, eu estava lembrando disso hoje, assim, né? Porque eu vim aqui pensando em algumas coisas, né? E a minha comparação, às vezes, com a minha filha tem 13 anos, mas fazendo hoje, 13 anos. E já tentei com ela lá na farmácia, para ela fazer alguma coisa, mas está muito imatura ainda. Mas eu, na idade dela, vivia dentro da farmácia. Então, eu sempre gostei de ver, atender. Eu sempre estava ali, eu grudada no meu pai. Tudo que ele estava fazendo, eu estava, né? E ele mandava, vai lá no banheiro. Eu ia lá e voltava no balcão. Então, eu lembro disso. Então, a pessoa precisa saber um monte de coisa acerca das drogas. E como é que o balconista vai saber isso? A gente, né? Eu acho que em muitos lugares tem essa dificuldade, né? O balconista ser apenas um atendente. Chegou, vendeu o que tá ali e tchau. Né? Bom, o que a gente percebe que dá certo, por exemplo, desconto. Esse é o primeiro lugar. Se não tiver preço. O cliente não ser atrelado a um vendedor. Então, eu vou ali porque aquela pessoa me deu desconto. Não. O que a gente usa e tá tentando a cada dia usar mais e mais é o cartão de fidelidade. Né? Que Fibrafar, isso daí tá sendo imprescindível. Porque fazer o estudo de impacto, né? Saber direitinho como que tá o mercado, o que está acontecendo. A gente fez recente agora, de novo. Porque é importante, né? A pessoa ter a visão que a farmácia tem um desconto bom, é uma farmácia que é barateira, né? E isso... A questão do PEC é dar o desconto no produto certo, dar o desconto no produto certo, né? Não tem necessidade também de ficar dando desconto em tudo, achar que a gente tem que dar desconto em tudo, de todas as formas. Não é assim que funciona, né? De algo que a gente faz e dá certo, é questão do atendimento. Não vou falar em porcentagem, mas o atendimento, da atenção do cliente, isso dá muito certo. Não é o cliente entrar, saiu e ninguém perguntou nada, ninguém viu, ninguém falou. A gente precisa perceber alguma coisa de um brilho a mais ali para ele voltar, né? Precisa. Não, é isso aí, é preço, atendimento, a gestão, é isso. O que você mais tem que fazer na farmácia? É isso. Gestão, então, rapaz, isso aí você tem que dormir, sonhar, acordar no outro dia, sonhar de novo, até, né, perseguir. Gestão, você tem que perseguir ali.
E depois fazer bem, atender bem, estar sempre sorrindo. Acabou isso aí. Preço bom, atendimento.